Nesse vídeo eu vou ensinar sobre como criar roteiros profissionais. Para sair daquele, eu sei escrever mais ou menos, e entrar naquele, eu sei criar roteiros para histórias em quadrinhos, para livros. Vamos falar sobre pensamento visual, vou explicar sobre o que é texto, subtexto, contexto, decupagem, argumento, estruturas narrativas. Fique ligado no vídeo que eu vou ensinar tudo passo a passo. Salve Tanuqueiros, tudo certo? Bom, aqui é a região da Raiz do Estúdio Tanuki. Esse é um vídeo bem especial, porque na verdade ele é um vídeo que diz respeito ao edital cultural. Então ele na verdade ele é 1/4 vídeos ensinando sobre os processos de criar livros ilustrados, histórias em quadrinhos e todo tipo de livro onde nós usamos ilustrações. Assim, é importante também relatar que esse é um vídeo, ele é um recorte, antes de mais nada, de todo o conhecimento que nós do Estúdio Tanuki já temos em produzir histórias. Então assim, geralmente todo o conhecimento está lá no curso de roteiro, né? É possível fazer cursos de roteiro, a Escola Tanuki também tem. Mas esse vídeo então eu vou assim, passar detalhado todo o material. Inclusive eu vou deixar o link da apostila utilizada dentro das aulas. Bom, fica meu convite, vem comigo e vamos pegar o passo a passo de como produzir histórias em quadrinhos. Muito bem, para começarmos a falar de questões técnicas sobre roteiro, é importante falarmos sobre pensamento visual. O que é pensamento visual, afinal de contas? É literalmente como a gente pensa visualmente, né? Como eu imagino as imagens das quais eu estou contando na história, na narrativa. Para isso eu trouxe aqui, ó, 2 quadrinhos específicos feitos por nós. Um mangá, o Dragon Mai, o outro também, o Laís. Eu vou aproveitar e eu vou utilizar os dois como referências de imagem enquanto nós vamos falando sobre técnicas de roteiro. Eu gosto de resumir o conceito de pensamento visual pela maneira, né, o jeito que o autor geralmente escreve ou transmite aquilo que ele quer fazer com que a pessoa pense. Então assim, dependendo de autores para autores, tem uma forma descritiva da cena diferente. Mas todas elas sempre vão buscar o quê? Alguma coisa emocional. Mexer emocionalmente com o leitor. Para isso é super importante que quem está produzindo o roteiro comece a desenvolver essa habilidade cognitiva. Pensar nas histórias, mas não apenas no texto, mas pensar visualmente, ver o desenho, ver as imagens em sua cabeça. Esse é um exercício super importante, ó, tem na apostila que eu vou deixar no link, viu? Bom, mais uma vez que o autor já esteja pensando nas histórias visualmente, é importante que ele crie a história propriamente dita. E aí eu deixo um primeiro passo. Autor, você que quer criar sua história, crie um argumento. O que é esse argumento? Eu diria que é uma breve descrição, assim. Crie uma descrição com algumas poucas frases do que é sua história, conte sua história. Esse argumento ele tem que assim ter o início, meio, fim, de uma maneira muito curta, para que você já tenha o todo da sua história. É como se você fosse contar para um amigo, olha, a minha história é sobre um personagem que luta, a mãe dele aconteceu tal coisa. Assim, aquela descrição rápida, mas que você conta a história do início até o fim. Um detalhe importante do argumento é que assim, ele não é a sinopse da obra, né? Ele serve muito mais como uma ideia inicial para a gente dar o pontapé na construção mesmo do roteiro. Agora eu quero entrar no conceito de 3 palavras bem importantes aqui. Texto, contexto e subtexto. O texto é o mais fácil de entender, é aquilo que nós estamos lendo ali. Quando a gente fala em quadrinhos, principalmente, né, livros ilustrados, o texto não é somente o texto em si, mas é também a composição das imagens, a planificação. E inclusive nos próximos vídeos eu vou ensinar também sobre planos de cena e composição, que também diz respeito à maneira como a gente lê, né, o livro ilustrado. Uma vez que o texto é a parte mais tangível, a parte mais fácil de perceber, o contexto e o subtexto já são um pouquinho mais abstratos, mas vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma bem clara. O subtexto é aquilo que está por trás do texto, é a ideia que o autor quer passar por trás daquilo. Por exemplo,
No quadrinho do Dragonfly, uma das coisas principais que eu queria passar era a formação de um herói pelo olhar da filosofia existencialista sartreana. Então, assim, um herói diferente, um herói que tivesse essa ligação com esse contexto filosófico. Já o contexto ele diz muito mais sobre a visão da sociedade, daquele momento em especial. Inclusive, na nossa apostila, nós falamos ali sobre o Watchmen. Quer dizer, o Watchmen foi feito ali na década de 80, então tem todo aquele olhar, toda aquela visão social da Guerra Fria, relata sobre a Guerra do Vietnã, aquele medo da corrida espacial, principalmente da corrida nuclear, né, do medo da bomba nuclear. O contexto ele sempre traz essa questão do olhar social que a obra vai trazer, o tempo em que a obra está sendo feita. É interessante perceber que o contexto, ele muitas vezes, ele altera mesmo a percepção do subtexto, porque a cultura, né, ela vai se atualizando, então ao longo dos anos vai alterando a maneira como as pessoas veem o mundo. Bom, uma vez que está bem claro, né, para nós assim, essa questão de texto, contexto, subtexto da obra, nós criamos, como eu mencionei antes, o argumento. Mas o argumento ainda não é a parte principal para darmos início. Uma vez feito o argumento, nós vamos decupar ele, ou melhor, dizendo, né, nós vamos separar ele por partes. E esse separar em partes vai depender muito, assim, do tipo de quadrinho, se ele vai ser seriado ou não. Mas em tese, através da técnica de decupagem, a gente já consegue aí construir o número de páginas, de capítulos, enfim. Como é que a gente vai criar a nossa história. Na apostila, inclusive, tem um exercício bem legal que eu vou passar e vou deixar aqui para vocês fazerem, né? Desenvolver esse exercício de decupagem do argumento de vocês. Bom, para quem está criando seu roteiro neste momento, né, já criou todo o seu argumento, já decupou ele, já alinhou esses detalhes, olha quanto tempo, né, quantos capítulos, quantas páginas será feito a obra. É hora de pensar em algumas estruturas narrativas muito importantes, inclusive um ponto-chave aí de todo o roteiro, de toda a narrativa, são os personagens. E para falar dos personagens, é sempre importante a gente elencar aí pelo menos 3 estruturas de personagens principais. Primeiro, os protagonistas. Segundo, os antagonistas. E terceiro, os personagens secundários. Se tratando de protagonista, não necessariamente, existe uma confusão aí, protagonista com herói. Não necessariamente protagonista é o herói. O protagonista, em sua maioria, na maioria das vezes, é um personagem em si. Mas, para algumas histórias, o protagonista pode ser o cenário, enfim. Vou tratar aqui de quando um personagem é o protagonista. O protagonista é aquele que lidera a história, é aquele com o qual o leitor, a pessoa que está ali lendo o quadrinho, vendo a história, vai se identificar. É ele que dita o ritmo da história. Ele, de novo, insisto, não necessariamente é o herói. Ele pode ser um anti-herói, ele, enfim, pode ser qualquer tipo de arquétipo, que eu vou explicar daqui a pouquinho também, mas ele pode, é ele que dá a força motriz da história. Já o antagonista, ele também não necessariamente é o vilão, ele pode ser, por exemplo, o herói da história ser o antagonista. Vamos pensar numa história onde temos aí um anti-herói como protagonista, o herói ele vai ser o antagonista. O antagonista é aquele que vai contra o remar da história ditada, né, pelo protagonista. E temos aí também os personagens secundários. Bom, eles podem ser diversos, eles podem ser muito importantes, porém não são eles que ditam a história. Vários roteiros, eles começam a ser pensados a partir da criação de um personagem, não necessariamente do mundo, do universo. Vai de cada autor, né? Eu conheço autores que já criaram histórias a partir de um personagem. Inclusive aqui no Estúdio Tanuki, nós estamos trabalhando com uma obra onde foi feito primeiro um personagem e a partir desse personagem pensamos, poxa, que legal criar um mundo, um universo para ele. Isso é totalmente possível. Bom, e um bom exercício para a gente desenvolver esses personagens é criar um background para eles, quer dizer, criar uma vida anterior à vida que está sendo contada ali na história.
quem são seus pais, de onde ele veio, até mesmo quando os personagens, protagonista, antagonista ou os secundários, né, não são necessariamente personagens, pode ser história, criar a história, né, desse lugar ou desses personagens ajuda muito na construção do roteiro. Bom, até agora eu falei de coisas gerais sobre roteiro, sobre construção de roteiro, criação do argumento, decupagem, os tipos de personagem, mas eu vou entrar numa segunda parte e que ela é fundamental, que é as estruturas psicológicas dos personagens e estruturas narrativas. Sendo assim, eu vou começar falando dos personagens antes de mais nada, e eu quero falar aí de uma palavrinha bem especial, arquétipos. Se você não sabe o que é arquétipos, procura no Google, você vai ver lá, eu como um bom psicólogo posso dizer isso, né? Você vai ver lá o trabalho de um homem chamado Carl Gustav Jung. Por que eu cito ele? Porque nós vamos utilizar algumas definições dos tipos psicológicos para definir cada personagem dentro da história. Mas é claro, assim, não é uma receita de bolo, não é algo cristalizado. Na verdade, esses tipos psicológicos são orientações, até porque o mesmo personagem ele pode ser vários arquétipos dentro da mesma história. Eu vou explicar arquétipo por arquétipo a partir de agora para vocês. E eu vou começar falando pelo principal arquétipo, ou pelo menos o arquétipo mais conhecido entre todos nós, que é o herói. Quem nunca ouviu falar sobre a jornada do herói, o rito do herói, o caminho do herói, não é mesmo? Bom, o herói é aquele personagem do qual nós vidramos os olhos, literalmente, de início. É com o comportamento, é a moral dele que nós mais nos identificamos inicialmente. O herói é aquele que se sacrifica pelo bem maior, é aquele que sacrifica a si próprio para uma causa, para as pessoas. E outra coisa curiosa sobre o herói é que não necessariamente a morte dele é uma morte concreta. O herói ele pode morrer abstratamente, ele é compelido a essa morte para que ele renasça melhor. É por isso que a gente fala que o herói ele está sempre nessa jornada. Ele é uma pessoa incompleta, do qual através da jornada, do sacrifício pessoal para ajudar os outros, ele se torna também um personagem melhor. Bom, se o herói é aquele que se sacrifica pelos outros, nós temos aí um segundo arquétipo que é o anti-herói. O anti-herói, diferente do herói, ele é um personagem que em muitos casos promete ser o herói, mas ele não alcança. É aquele que enquanto, vamos dizer assim, o herói hesita, ele para, ele não vai. Enquanto o herói tem seus demônios internos e os supera, o anti-herói é aquele que tem, mas fica preso neles. O anti-herói não necessariamente, veja, ele não necessariamente é o vilão, mas ele é aquele tipo de personagem que não consegue melhorar, ele não consegue essa morte redentora que o herói consegue para tornar a vida dos demais personagens melhor. Um terceiro arquétipo muito importante em toda a história é o mentor, ou a velha sábia, ou o velho sábio, enfim, cada autor trabalha com uma maneira de expressar. Esse arquétipo ele é muito importante porque ele define como o herói vai agir no aprendizado. Ou melhor dizendo, ele é o personagem que media a maneira como o herói vai aprender as coisas. Ele é muito importante dentro dos roteiros, tanto para trazer a jornada, né, colocar o desafio do herói, como também para treiná-lo ao desafio que o aguarda. É interessante perceber que o mentor, ele aparece de diversas formas dentro do roteiro, né? Existem os mentores caídos, os mentores cômicos, os mentores internos, né? Um mentor que é interno dentro do próprio personagem, os mentores que inicialmente eles se apresentam como outro arquétipo, às vezes como o Guardião Limiar. Falar em Guardião Limiar é o próximo arquétipo que eu vou explicar para vocês. Guardião Limiar, mas afinal de contas o que é este Guardião Limiar? Vamos pensar assim, o herói ele parte para a sua jornada. Geralmente ele vai ser parado por um personagem que ou vai desafiá-lo, ou vai testar suas habilidades, ou vai achar que ele não é capaz o suficiente para dar conta daquela jornada. Este é o Guardião Limiar. Ele serve como um teste para o herói para saber se o herói é ou não capaz de seguir a jornada, se ele é ou não, digamos assim, honrado o suficiente
para superar o desafio que está à frente. Este é um personagem chave, muito importante, e que deve ser muito bem trabalhado. De novo, eu lembro, né? Assim, os arquétipos não são rígidos. Às vezes, muitas vezes, inclusive, esse guardião limiar é o mentor futuro ou o mentor passado, depende como você vai construir a sua história. Temos aí, e é bem interessante, né? O guardião limiar, ele é como se fosse o guardião de uma porta que vai permitir com que o herói siga sua jornada. Olha, você é digno, você passou por mim, você pode seguir e continuar sua jornada do herói. Uma vez que o herói passou pelo guardião limiar, ele vai em busca de sua jornada e vai encontrar quem? Ele vai encontrar o vilão ou a sombra. Esse arquétipo sombra, ele é um arquétipo fundamental e ele está ligado paralelo ao herói. Bom, por que o vilão, né, a sombra é tão importante? Porque primeiro, assim, se a gente sair daquelas condições binárias de bem e mal, a maioria das histórias vai mostrar o vilão como sendo a sombra do próprio herói. Geralmente o vilão, ele é os medos, ele tem que representar os medos do próprio herói. O vilão, ele serve para que o herói supere a si próprio. Querendo ou não, ele é uma faceta do próprio herói. O bom vilão é aquele, ou a boa sombra, né? Não necessariamente precisa ser um personagem, isso é bem importante colocar, mas ele é sempre aquilo que impõe medo ao herói. É por isso que histórias onde nós temos um herói que cai fica tão interessante. É o herói que não consegue superar a si próprio. Aquela faceta, aquele medo, ele cai, né? E aí nós temos também o herói que ressurge, né? Ele cai e ressurge. Trabalhar com um bom vilão, com uma boa sombra é essencial para criar um bom roteiro. Agora, o herói vai para a jornada, ele encontra seus mentores, ele consegue passar pelos guardiões limiares da história, ele encontra os vilões, mas não são apenas estes os personagens que aparecem em uma história. A história, para ganhar um tempero, para ganhar algo diferenciado, precisa daqueles personagens que criam uma ambiguidade, você não sabe se eles são amigos ou inimigos, e essa é a função psicológica do arquétipo do camaleão. O camaleão é aquele tipo de personagem que fica tentando o herói, às vezes para ele seguir na jornada, às vezes para ele desistir. Ele pode ser uma faceta de um dos outros personagens, né? Afinal de contas, é apenas uma condição psicológica. O mentor muitas vezes pode fazer o papel de camaleão. O nome já sugere tudo, não é? Camaleão, aquele que muda, né, a forma do personagem de pensar e agir. Outro personagem que dá um tempero especial na história é o tal do Pícaro, mas o que é esse Pícaro? Pícaro pode ser também o palhaço da história, é aquele que dá humor, é aquele que tira sarro, é aquele que muitas vezes tem a habilidade de poder tirar uma com a cara do herói, é aquele que pode brincar com o herói, que pode fazer com que o herói pareça, né, ficar inferior ou às vezes bobalhão. Ele tem essa função, digamos, até cômica sempre dentro da história. E por fim, e não menos importante, temos o arquétipo do arauto. Mas afinal de contas, o que é o arauto? O arauto, ele pode ser qualquer personagem, inclusive ele pode depois mutar para qualquer outro arquétipo, mas ele tem um ponto especial, específico dentro do roteiro. Ele é aquele personagem que traz ao herói o desafio da jornada. O arauto é aquele personagem que apresenta a necessidade ao herói. Ele pode, claro, mutar para, né, qualquer outro arquétipo posteriormente no roteiro, mas assim, é aquele que apresenta que é inevitável que o herói parta para a jornada. Ele é quem apresenta qual é o problema daquele mundo que precisa tanto fazer com que o herói saia de sua condição normal para ir para a condição extraordinária, que é a jornada em si do próprio herói. Muito bem! Pensamos na história, tivemos uma ideia, criamos um argumento, pensamos no texto, decupamos tudo isso, pensamos nos personagens, criamos um background para eles e precisamos colocar tudo isso dentro de uma estrutura narrativa. Agora, o que é esse bicho aí, estrutura narrativa? Como é que eu faço ele? Como é que eu aprendo sobre ele? Olha, eu vou passar duas estruturas de como nós organizamos o roteiro. Uma em 3 atos e outra em 5 atos. A partir de agora eu vou mostrar bastante páginas da apostila do estúdio
que vai deixar ainda mais claro como pensar nessas estruturas. Podemos visualizar como base para a estrutura narrativa em 3 atos a obra do Campbell, né? A famosa obra O Herói de Mil Faces. É super importante que quem esteja vendo esse vídeo vá lá pesquisar O Herói de Mil Faces. Nela, o Campbell ele estruturou 3 formas, ou melhor, 3 estruturas pelas quais o herói ele faz sua jornada do herói. Já a estrutura narrativa aqui na área 5 atos, ela é um pouco mais refinada do que a estrutura em 3 atos. Assim, ela é muito conhecida por ser uma estrutura utilizada por Shakespeare. Ela basicamente segue o mesmo ritmo do rito do herói, porém ela tem ali alguns elementos de clímax que a diferenciam. Também está na nossa apostila e você pode acompanhar. Link no vídeo. A partir de agora eu vou me dedicar a explicar um pouquinho mais detalhado a estrutura com 3 atos. Afinal de contas, é dentro dessa estrutura que nós aqui no estúdio trabalhamos, geralmente montamos nossos roteiros. Lembrando que todo esse material está, novamente, repito isso, está presente na apostila do Estúdio Tanuki. E para isso nós vamos usar como referência e visual um círculo, algo bem simples, tá? Até porque é uma estrutura muito utilizada pelo próprio Jung, né, para falar dos tipos psicológicos. Bom, podemos olhar esse ciclo. Esse ciclo ele pode ser dividido numa linha vertical e também numa linha horizontal. Vamos pensar da seguinte forma: a parte de cima diz respeito ao mundo do personagem. Em cima eu tenho um mundo conhecido, embaixo eu tenho um mundo desconhecido. À direita nós vamos pensar aquilo que é dissonante, aquilo que o personagem ainda não está entendendo ou, digamos assim, que está em conflito. À esquerda é a parte consonante, ou seja, é todo aquele trajeto do personagem, do herói, para tornar o mundo melhor, para organizar a personalidade dele e o próprio mundo em si. É interessante perceber que essa estrutura ela é auxiliar, né? Ela não é rígida, mas visualmente, olha lá, pensamento visual novamente. Ela é importante para que a gente entenda em qual momento do roteiro o herói está, ou que a história está seguindo. Bom, agora vamos tornar esse ciclo um pouquinho mais complexo. Vamos colocar estruturas de momentos específicos onde o herói está seguindo em sua jornada. Então temos aqui num ciclo em que podemos visualizar, nós vamos encontrar os seguintes pontos. Mundo perfeito, também conhecido como alguns autores como o mundo cotidiano, o mundo comum. Conflito seria o problema que leva o herói para a jornada. Travessia do limiar, quando o herói sai do mundo comum e passa para o mundo extraordinário. É importante lembrar aqui que o mundo extraordinário não necessariamente é um mundo de fantasia, pode ser um mundo comum mesmo. Um mundo extraordinário, ele é basicamente um mundo onde o herói vai ter que resolver o conflito. Ele é um mundo diferente, porque ele não é o mundo comum do herói. Sabe aquela coisa do saia da zona de conforto? Basicamente, muitas histórias é isso, né? O herói sai da sua zona de conforto para ir buscar algo maior, melhor, um objetivo maior na vida. Imagine um cozinheiro que trabalha num restaurante pequeno e ele recebe um chamado para ir trabalhar num grande restaurante em outra cidade. Quando ele opta por ir para esse outro lugar, ele faz a travessia. Quando ele chega neste outro lugar, ele está no mundo especial, mesmo sendo um mundo nosso, humano, normal. Quanto às provações, são muitas e depende de cada história. É importante pensar que no mundo de fantasia, essas provações elas podem ser dadas pelos outros personagens, ou pelo mundo em si, ou pelo próprio mentor. Enfim, as provações são formas de fazer com que o herói cresça, com que ele ganhe experiência, ganhe ferramentas, ganhe presentes, tudo isso para ele poder enfrentar o seu confronto, ou melhor, enfrentar a sua sombra. É importante lembrar que o herói ele passa por todas essas provações, todo esse treinamento, para que ele possa superar algo específico, que é a sombra, que é o que a gente chama em muitos casos como o vilão da história. Não necessariamente esse vilão é um vilão mesmo. Às vezes o vilão ele é apenas algo que o herói precisa superar, uma deficiência que ele tem ou que o próprio mundo tenha. Esse é o momento onde a gente cria num roteiro toda espécie de amigo, de desafio para que o herói possa crescer. O confronto com a deusa, claro, aqui é uma linguagem, né, uma figura de linguagem, ele é um momento muito especial no roteiro, porque é quando o herói
ele precisa confrontar seus medos, ele precisa ver onde ele precisa melhorar. Geralmente é ali onde ele tem o primeiro embate direto com a própria sombra, e ele precisa superar a si próprio numa questão inclusive quase que mística, espiritualizada, para partir para o próximo confronto, que é enfrentar de fato a sua sombra. É interessante que alguns autores utilizam aí a morte simbólica do herói, quer dizer, ele morre para ressurgir como a fênix, com novos valores, com novos poderes. Outros autores acabam mesclando, utilizando isso na parte de confronto com a própria sombra. Vai muito de autor para autor. Eu pessoalmente acho muito interessante o confronto do herói, né, com a sua sombra. Essa morte, claro que não é uma morte direta, ela pode ser bem utilizada aí dependendo de cada roteiro. E o confronto? Bem, uma história pode estar recheada de confronto, mas é claro que neste caso específico o confronto ele é o segundo ponto de guinada da história. Ele é um momento onde o herói supera todas as suas dificuldades para superar sua sombra, para superar o vilão da história. É interessante perceber e trabalhar muito bem esse aspecto, porque é ali que nós vamos trabalhar o clímax da história. Neste momento o herói ele é digno de superar a sua própria sombra. Ele já ressurgiu como fênix. Claro, tudo isso é linguagem. Um personagem humano num filme, num quadrinho real, ele não vai morrer, mas é uma morte simbólica. Mas ele já voltou, ele já tem todas as habilidades suficientes para superar a si próprio e a própria sombra. E são com essas novas habilidades, com essas novas capacidades que o herói vai conseguir reestruturar o mundo que estava em desequilíbrio lá no início do roteiro. O retorno. Bom, o retorno do herói fica fácil de entender, né? O herói saiu do seu mundo comum, ele foi para a aventura, passou por todo tipo de provação, dificuldade, morreu simbolicamente, retornou, enfrentou sua sombra, superou sua sombra, ganhou habilidades e poderes e agora ele retorna ao mundo comum para que ele utilize essas habilidades para tornar o mundo comum um lugar melhor, um lugar mais resolvido, um lugar sem problemas. Um detalhe importante, em muitas obras o mundo comum se torna o mundo da fantasia. O herói saiu de um mundo comum e ele foi para um mundo de fantasia. Lá ele lutou, passou por todas as provações, mas ao invés de retornar para um mundo comum, ele optou por ficar no mundo de fantasia. Esse mundo de fantasia agora é o novo mundo comum do herói. E por fim, nessa jornada do herói, temos o novo mundo. O novo mundo nada mais é do que o mundo onde o herói retornou depois de toda a sua aprovação, de toda a sua jornada. É interessante perceber que esse final de todo o roteiro tem que mostrar o herói pleno, estabelecido de suas condições. Novos paradigmas estão ali já nesse mundo. E é a partir desses novos paradigmas que nós podemos criar novos problemas para gerar uma nova ida do herói para uma nova jornada e assim ele superar novamente suas novas sombras e ressurgir mais uma vez como herói. Eu pessoalmente adoro histórias onde nós temos um herói de um primeiro capítulo que ele cai no segundo e surge um novo herói. Às vezes um filho, às vezes um discípulo. Tudo vai aí da criatividade de cada um de vocês que está criando seu roteiro. Meu desejo para vocês é: criem seus roteiros, criem vários modelos, assim, não se diminuam a pensar em coisas simples, pensem em coisas complexas. Quanto mais complexo, mais você envolve o leitor. E é claro, deixo aqui no link, falo isso várias vezes, a apostila do estúdio que vai estar ajudando você a criar tecnicamente ótimos roteiros, com toda certeza, né? Chamar muita atenção de todos que vêm.